cidade, no meu coração. Pode ter certeza que você está num lugar que está debaixo das bênçãos do Senhor. Uma cidade muito abençoada, uma região muito abençoada por Deus. Nós estávamos vindo, pastor, lá para cá e contemplando o céu de Rio Preto, né? Minha esposa muito admirada, dizendo: esse céu é um céu mesmo feito por Deus. Nós podemos, a Bíblia diz que a natureza expressa a glória de Deus. Ao levantar de manhã cedo, olhe para o céu e agradeça a Deus, glorifique a Deus. Ali se manifesta a glória de Deus. Glorifico a Deus pela vida do meu amigo, pastor Marcelo, pastora Marta, essa família abençoada, né? Seus filhos, sua descendência, tudo aí. Glória a Deus pela vida do pastor Hermes, os pastores, pastor Robson, todos os pastores, Fernando também, alguns amigos, muitos amigos, né? Revendo aqui. Não vou falar o nome de todos, porque se eu posso esquecer algum e acabar me chateando. Mas glorifico a Deus pela sua vida, amém? Louvo a Deus pela minha família, minha esposa Michele, minha mãe Marli, minhas filhas Laura e Clara, minha irmã Juliane, meu cunhado Marcelo também. Que bênção de Deus estar com eles aqui também. Glória a Deus. Livro de Esther, capítulo de número 6. Livro de Esther, capítulo de número 6. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu vou segui-la, não vou demorar muito. Nós temos ceia hoje, né? Bênção de Deus, poder ser. Livro de Esther, capítulo 6, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas. O livro das memórias das crônicas. E se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que eu? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real, de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores. Coloque o maior, e vistam-se daquele homem de cuja honra se agrada, e levem no cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele, dizendo: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste ao rei. Pode tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro de Esther é um livro muito interessante.
Porque se você folhear todo o livro de Esther, em nenhum momento você vai achar a palavra Deus. Ele não aparece. Não há nenhuma escrita fazendo uma referência à palavra Senhor, à palavra Deus, à palavra Jeová. Não existe no livro de Esther. Parece em muitos momentos no livro de Esther que Deus está escondido no livro de Esther. Deus não aparece, a palavra Deus, Senhor, Jeová, nada. Mas Deus está o tempo inteiro trabalhando no livro de Esther, na história deste povo que estava ali. Muitas vezes nós podemos aplicar para a nossa vida. Parece que Deus está escondido em nossa vida. Não parece que nós se escondemos de Deus, parece que Deus se escondeu de nós. Parece que Deus está fugindo de nós. Parece que Deus nos abandonou. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus está trabalhando. Muitas vezes nós queremos ouvir alguém apontar para nós, colocar a mão na cabeça e dizer assim diz o Senhor. E o Senhor não diz assim diz o Senhor. Deus não levanta o profeta. Mas Deus está olhando para a sua vida e para a sua história. O livro de Esther e a história deste povo aqui não é diferente. O nome se chama Esther, mas conta a história de um povo. Mas Deus vai levantar essa mulher para que desse livramento ao seu povo. E pelo seu povo Deus vai levantar uma mulher em uma nação pagã, em meio de um povo pagão. A história acontece no reinado de um rei chamado Assuero, que na história extra-bíblica vai aparecer como o rei Xerxes. O rei Xerxes I, ou Assuero, ele foi o rei da Medo e da Pérsia, um dos maiores impérios que existiu em toda a história da humanidade. Nós temos o Império Egípcio, nós temos o Império Grego, aí nós temos o Império Medo-Persa, Império Babilônico, Império Medo-Persa. Antes do Império Romano, foi o maior império de toda a história. Seu reino ia da região da África até a Etiópia, pegava toda a parte até próximo da Ásia. Todo o Oriente Médio estava submisso ao rei Assuero. O rei Assuero era rei e ele dividiu todo o império dele em 127 províncias. O que é 127 províncias? São 127 regiões importantes em que há várias cidades ao lado. E a província é responsável por cobrar todos os tributos, descrever todos os súditos e enviar o relatório para a capital, que era Suzã. É como se Rio Preto fosse uma província e São Paulo fosse a capital. São 127, então um reino muito grande. Vários povos eram submissos ao império de Assuero. Ele decide fazer uma festa e reunir só os príncipes de todas as províncias e os governantes e os seus conselheiros e os sábios de todas as províncias reunir e fazer uma grande festa. Para se ter uma ideia do tamanho da festa, o tamanho do império de Assuero, a festa duraria 6 meses e mais 7 dias. Durante os 6 meses haveria festa todos os dias. As taças na cidade de Suzã, no palácio do rei, onde ele faria a festa, eram taças de ouro. Os vasos eram vasos de ouro e de prata. Havia muito vinho, muita comida, e por 6 meses, as 127 províncias, 127 líderes, com as suas esposas, celebraram a festa com o rei. O povo ficava ao lado de fora. E no último dia da festa, dos 6 meses, quando se completaria 7 dias, haveria festa para todo o povo que estava fora. Palácio muito grande. Mas ao lado que a festa do rei dava, que ele dava para os homens, ao lado, em outro compartimento real, havia uma festa, a festa das mulheres. Como é que é o nome, pastor? Remifé? Remifé é o das mulheres. E Mimas. História das Remimas. Não estou brincando. Remimas. Isso. Era como se fosse 2 festas. Vocês estão rindo, né? 2 festas. Uma só para os homens e outra só para as mulheres. Então o rei Assuero deu a festa aqui para os homens. Eles bebiam, se alegravam. E dentro da história, a história extra-bíblica, o rei Assuero estava se preparando no 3º ano do seu reinado, quando ele fez a festa, para invadir a Grécia. Ele iria invadir a Grécia.
No ano posterior, quando teve aquela batalha conhecida, tem até um filme, Os 300, os espartanos. Foi naquela guerra que ele lutou com Leônidas, um personagem muito conhecido historicamente. Um ano depois ele lutaria. Então ele reúne todos esses governantes e generais para preparar a estratégia para uma guerra que viria. A maior guerra do seu império. Só faltava para ele a pedra da coroa, que era a Grécia. Berço da democracia. Um local muito conhecido, muito famoso. Então a Grécia era importantíssima. Ele precisava do Império Grego para aumentar e expandir o seu território. Então ele reúne da bebida para os seus soldados, conversa com os seus governantes e prepara eles para guerras. E vê as suas estratégias. Ao lado, a esposa dele está dando festa para as mulheres desses príncipes, desses generais e governadores. Quando chega no último dia, antes de despedir seus generais para preparar para invadir a Grécia, ele pede aos seus conselheiros, aos seus servos, que chame a sua esposa Vasti, porque ele amava Vasti e ela era muito bela e formosa. Ele queria mostrar para os governantes ela como exemplo, a rainha com seu rei ao lado, e eles receberiam honra dos seus governantes. Ele pede para 7 eunucos, 7 servos chamarem, de confiança do rei. Quando ele chama Vasti, Vasti diz para o rei que eu não vou. Ela sentiu-se talvez ofendida porque ele chamou o servo, ele não foi diretamente chamá-la. Ele pediu, chama lá a rainha para eu honrá-la. E ela desonra o rei na frente de todos os seus convidados. Mexeu com a masculinidade do Assuero. O rei de 127 províncias chamou a esposa para apresentar sua beleza, para honrá-la. E mesmo assim ela quis, teoricamente, aparecer mais com o esposo. Disse, eu não vou. Bateu a perna. Meu Deus. Disse, eu não vou, fala pro rei que eu não vou. Se ele quiser, ele que venha me buscá-la. A rainha botou o cabelo e as 127 mulheres dos reis bateram o pau. O rei olhou para os governantes, os servos chegaram e disseram ao rei, a rainha não quer nem te ver, nem pintado de ouro. Falou que não vem, só se tu ir lá buscar ela. O rei ficou sem jeito na frente dos seus convidados. E aí um olhou para o outro e ele disse, para os seus conselheiros, chamou 7 sábios e disse, o que farei para resolver esse problema? Um dos sábios, chamado Memucã, disse assim, olha rei, o senhor está com 127 generais pronto para ir para uma guerra. A rainha desrespeitou o rei. Ninguém pode desrespeitar o rei, palavra de rei. Naquela época, meu irmão, se o rei nem apontasse o cetro para ti, você não poderia nem olhar para ele. E se você olhasse e apontar o cetro, ele poderia ter o direito de matá-lo. Era lei. Se o rei chamasse, tinha que se apresentar. Ela não se apresenta e disseram, olha, para que as mulheres dos governantes não tomam como exemplo a Vasti, que ela seja proibida de se apresentar diante de ti, que ela nunca mais se apresente diante do rei, para que seja exemplo e mande carta para todas as províncias, que a mulher que desonrar o seu marido será proibida de se apresentar diante de si. Ele baixa um decreto e eles disseram, e que o rei levante uma mulher do que Vasti, uma no lugar de Vasti, para que assim então honre ao rei. Aquilo foi agradável aos olhos de Assuero, apesar de amá-la, Vasti, apesar de ela ter o desprezado. O rei então aceita para que ele não perdesse o governo. Ele aceita aquilo. Vasti é afastada, nunca mais ela vai se apresentar diante do rei. No capítulo 1 aparece o nome Vasti. No início do capítulo 2 aparece o nome Vasti. Depois nunca mais apareceu Vasti. Ela foi expulsa diante do rei. Passado essas coisas, passado mais de 3 anos, o rei foi para a guerra e lá ele teve uma grande perca. Ele teve uma perca, ele invade uma parte da Grécia, consegue conquistar uma parte da Grécia, mas na batalha das Termópilas ele perde, apesar de ter matado Leônidas e seus 300 espartas. Ele vai para a batalha de Salamina, perde na batalha de Salamina até que ele desiste e volta para o seu reino, depois de algum tempo. Passaram-se mais 4 anos, era o 7º ano do reinado do rei Assuero. O rei triste, diz a história extra-bíblica que ele entrou em depressão, que ele não falava com ninguém, até que um dos servos lembrou-se de que ele estava sem mulher
e perdeu várias batalhas. Não quer um homem sem mulher, até o andar é feio. E derrotado ainda. Em crise, problemático, depressivo, afastado. Só bebendo, só bebendo. Aí um dos eunucos chama assim: rei, o senhor precisa se alegrar. Lembra-te que no dia que tu afastou Vasti, foi dito para ti que se levantasse uma para ocupar o lugar dela. Vamos fazer aqui uma seleção. Miss Medo-Persa. E o senhor vai escolher uma para colocar no lugar de Vasti. Baixou-se um decreto que toda mulher formosa, virgem, se apresentasse ao salão real, se apresentasse ao palácio de Susã. Nesse meio tempo havia um judeu naquela região. E é interessante porque os judeus, quando eles foram cativos para a Babilônia, isso há 100 anos antes, havia um profeta chamado Jeremias que disse: vocês vão ficar 70 anos nessa terra e vão retornar. E muitos não deram crédito para Jeremias. Deu 70 anos, eles voltaram. Quando eles voltaram, alguns grupos de judeus, todos tinham que voltar. Alguns grupos não voltaram, ficaram nas suas províncias, já tinham casa, já tinham família. Mas isso era Deus trabalhando. Olha o que Deus vai fazer nessa história. Esse judeu, o tio dele tinha uma filha, mas o tio dele tinha morrido, o pai dele tinha morrido, a mãe tinha morrido. E essa menina chamada Radassa, que aqui entre os Medo-Persas vai ser chamado de Esther, essa menina era órfã. Ele era primo dela, então ele faz o quê? Ele era mais velho, ele pega ela para criar como se fosse a sua filha. E educa dentro dos princípios judaicos. Instrui a menina é criada com base na palavra de Deus. Quando vem um decreto de que alguém seria escolhida para ser rainha, ele olha para Esther e diz: você tem o perfil da mulher a quem Deus vai colocar como rainha da Medo e da Persa, para abençoar o povo de Deus, que está espalhado em 127 províncias. Olha o que Deus faz. Ele separa ela e só tem uma coisa: você não vai se apresentar como judia. Você não vai revelar a sua origem até que seja o tempo determinado. Aí você se apresenta como judia. Você vai chegar com sabedoria, com calma. Não se apresenta como judia. Não fala da tua origem até o tempo determinado. Ela vai instruída. Ele dá alguns presentes para ela. Vem os eunucos, cuidam dela, várias mulheres. Mais de 1000 mulheres vieram de todas as províncias. Imagina os governadores querendo as suas filhas casassem com o rei. Muitas mulheres belas, lindas foram enviadas para a presença do rei. Por 1 ano elas tinham que ser cuidadas. 6 meses eram só cuidar da sua pele, seu cabelo. Outros 6 meses só purificando ela, preparando para a noite de núpcia com o rei. Só para você entender como era a vida do rei. Só para você entender. Eram várias mulheres. Como que o rei escolhia? Era o seguinte: elas entravam de manhã, elas se preparavam 1 ano se preparando para se apresentar uma noite com o rei. Elas entravam no final da tarde, né? Passavam a noite com o rei. Não precisa entrar em detalhes. Pela manhã ela saía. Se o rei se agradasse dela, isso, imagina, 1000 mulheres, meu irmão. Se o rei se agradasse dela, o rei dizia: separa essa. E o espertão ia dizer: separa essa. Essa não, essa sim, essa não. Ia separando. Olha só que interessante. Imagine, tinha mulheres, para ter uma ideia, Salomão teve 1000 concubinas. A concubina que ele dormia hoje, dormir de volta com ela, se ele não repetisse, demorava cerca de 4 anos para ele rever ela novamente. E era assim, passava a noite, daqui 4 anos só. Tá? O rei, resumindo a história, ela é cuidada, ela é tratada. E quando você tem a graça de Deus na sua vida, você faz a diferença nos lugares aonde você pisa. Quando ela chega no palácio real, até os servos do rei se agradam dela. A graça de Deus estava sobre a vida daquela menina, que ela era tão simples, ela cuidava, ela tratava bem as pessoas. Os servos do rei, normalmente as rainhas pisavam nos servos.
Quantas pessoas Deus levanta, Deus usa, e quando Deus está usando, ela começa a pisar nas pessoas, humilhar as pessoas. E quando na noite que era anterior para ver o rei, os servos chegam e dizem, ó, escolhe o que tu quiser, prepara uma comida, alguma coisa, a roupa que você quer, o que você quiser. Tem aqui à sua disposição isso que eu separei, mas o que você quiser está à sua disposição antes de se encontrar com o rei, para que o rei fosse agradado. Todas elas não se contentavam com o que o eunuco fornecia, elas sempre queriam mais. Não, eu quero isso, me traga flor para fazer um aroma para o rei, me traga flor de tal lugar. E aí eles tinham que correr atrás e se virar para agradar as mulheres do rei. Esther disse assim, ó, tudo que tu me fornecer, eu usarei. O que tu colocares à minha disposição, eu usarei. Assim é o homem e a mulher de Deus. O que foi entregue na mão dele não precisa mais. Ele não precisa de grandes coisas. Pequenas coisas podem transformar a vida de outras pessoas. Aquela palavra entrou tanto no coração do eunuco, que ele disse, rapaz, se fosse para escolher uma mulher de todas essas, ela já era a preferida. E a Bíblia diz que o eunuco que foi até o rei para levar, no dia que chegou o dia da Esther, no dia que chegou o dia dela, ele já avisou o rei, rei, tem uma mulher vindo aí, olha o que Deus faz. Tem uma mulher que vai entrar agora, na noite de núpcias. Essa é a mulher que todos os funcionários se agradam. Essa mulher, o rei vai se agradar. A Bíblia diz que aonde Jesus ia, a sua fama ia adiante. Ou seja, antes que ele chegasse, a fama dele já estava lá. Sabe quem está vindo aí? Jesus, o Nazareno. Dizem que ele é da descendência de Davi. Dizem que ele é o Salvador. E ele está dizendo aí que vai morrer mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. A sua fama e adiante. Há uma graça de Deus sobre a vida do homem e a mulher de Deus. Aonde ele pisa, o Espírito Santo de Deus está com você. Tem aquele texto, pastor, aonde pisares as plantas dos teus pés, eu te dou, ou eu te darei? Te darei ou te dou? Eu te dei, não darei. Não é darei, eu te dei por herança. Deus já deu, é só você ir lá pisar. Os seus pés é como se fosse um carimbo, assinando a escritura, o Senhor já me deu. Eu só vim tomar posse daquilo que é meu. Esther está entrando no quarto do rei, mas ela não está indo lá para receber, ela já recebeu. Quando Mardoqueu separou e disse para ela, não diga a tua origem até que chegue o tempo. E pela graça e obediência dela, pela palavra do seu tio que a criou, como se fosse sua filha, ela vai lá para tomar por herança aquilo que já era dela. Ela chega, o rei acha graça nos olhos e disse, não precisa entrar mais ninguém, porque eu já achei uma melhor que Vasti. Colocaram Esther. E olha só o que é a mulher faz com a cabeça do homem. Quando ela assume como rainha, ele chama todo mundo de volta. Por quê? Ele queria tirar aquela experiência que ele teve com Vasti. Ele não queria governar com o coração daquele jeito. Triste é quando você lidera com um coração amargurado, com as experiências que não deixam você ir para frente. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para curar o teu coração, para alegrar a tua alma, para dar um renovo, para te fortalecer, para que você saia, para que você entre nesse ano de 2024 cheio do seu Espírito, com experiências novas. No lugar da tristeza Ele colocará alegria, no lugar da fraca sorte, a forte sorte, porque a Bíblia diz que nós estamos debaixo de toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Bom, o rei chama todo mundo de volta, chama todo mundo. E aí o rei chama Esther, manda entrar Esther. Quando Esther entra, bela, formosa, mas cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que o rei se alegra, o rei senta no seu trono, ele quase vai, mulher. Olha só o que a mulher sábia edifica sua, mas a tola
Vasti destruiu, mas Esther vai restaurar a sua casa. O Senhor não te chamou para destruir, o Senhor te chamou para edificar. O Senhor te chamou para ser coluna, para sustentar tua casa, para carregar no ombro, e essa casa vai para frente se você tiver sabedoria. O rei se agradou tanto de Esther, ela foi tão agraciada, os funcionários estavam tão felizes. Olha o que o rei fez. Ele disse: por causa de Esther, traga presente para todos os governadores. Trouxe presente para todos eles. O rei presenteando, sabe o que é o rei presentear? Presentear os governadores. Baixa um decreto aí, baixa um decreto. Vou abaixar todos os impostos das 127 províncias. Não, aqueles governadores começaram a dar glória, a falar em língua estranha, sei lá. Imposto, eu estou falando baixar o imposto de todo o império por causa da graça de Deus na vida de uma mulher. Sabe o que é isso? Um povo que vivia oprimido a baixar os impostos. Pensou? Resumindo, meu Deus, já foi a hora. Resumindo, por que Deus colocou Esther ali? Aí é que vai entrar Mordecai que nós temos. Mordecai, o tio de Esther, não viu mais ela. Passou-se 1 ano, 2 anos, ele não viu ela. Mas ele ia todo dia na porta do palácio do rei e ficava de guarda, ouvindo notícia de Esther. Até que um dia no palácio da porta do rei, ele ouve 2 homens de confiança do rei, Bigtã e Teres, tramando contra a vida do rei Assuero. Ele dá um aviso, avisa Esther, que tem 2 homens, Bigtã e Teres, tramando contra a vida do rei. Ele não fez fofoca, e fofoca é feio. Ele desvendou uma trama que mataria o rei do império, a qual a sua esposa era rainha e era prima de Mordecai, a qual ele cuidou como filha. Avisa o rei será, vamos fazer uma investigação, faz uma investigação, descobriu que Bigtã e Teres realmente tramavam contra o rei, mataram Bigtã e Teres, e o Mordecai, que descobriu a trama contra o rei, não recebeu nada. O que se fizeram para ele? Coisa nenhuma. Valeu, Mordecai. Não, nem obrigado. Nem obrigado. Só, quem foi? É um tal de Mordecai. Tá bom, então. Passou. Por que não fizeram? Porque era para os servos do rei fazer. Quantas vezes nós esperamos o líder fazer? Porque depois ele vai perguntar: o que fizeram para esse homem aqui? O que fizeram para esse homem que livrou a minha vida? Se nada fizeram. Olha o que é uma pessoa que tem visão. Ela não precisa o líder, o pastor, o líder da célula, o líder do departamento falar. Se ela vê que tem que fazer, ela coloca a mão e faz. Sem esperar a recompensa do homem, aguardando a recompensa de Deus. Mas Mordecai não ficou chateadinho não, porque ninguém passou a mão na cabeça dele. A Bíblia diz que ele continuou na porta do rei. Sabe por quê? Ele ficou na posição que ele foi chamado. Não saia da posição que você foi chamado. Há um mistério de Deus nessa posição. Não tire o pé daí. Ele fica lá. Até que toda vez que Mordecai ia na porta do rei, ficava ali, ele ouvia e buscava as informações acerca de Esther. Um certo homem chamado Amã, um príncipe, é chamado pelo rei e é levantado como primeiro-ministro do império. Primeiro-ministro. Tu vai ser o primeiro-ministro. Tudo o que o Amã falar, está falado. Está aqui meu anel. O rei dá o anel para Amã. Olha o perigo de dar autoridade para a pessoa errada. Sem ser da vontade de Deus, vai dar problema. Ele dá o anel. O que era o anel? O anel era como se fosse a caneta do rei. Ele manchava na tinta, baixava o decreto, assinava, tem o selo do rei, acabou, tem que ser cumprido. Em todas as 127 províncias. Amã passava todo dia na porta do rei para entrar, para discutir sobre as coisas do reinado. Toda vez que ele passava, pelo fato de ele ser o primeiro-ministro, todo mundo tinha que se prostrar diante dele. Todo mundo se prostrava, menos o Mordecai. Aí Amã ficou irado e
pergunta, por que todo mundo se abaixa, todo mundo me reverencia, e toda vez que eu passo, esse Amã nem olha na minha cara, continua em pé? O que esse homem tem? Amã, ele é judeu. E tem mais, ele é benjamita. Além de ser judeu, a origem dele é benjamita. Quem é Benjamim? Filho de Jacó na sua velhice, com Raquel. Quando Benjamim vai nascer, Raquel está morrendo. O parto foi tão sofrido, quando ela está chegando em Efrata. Efrata seria Betel. Que depois, Efrata seria Belém. Onde Jesus nasceu? Belém. Olha só. Quando o menino está nascendo, Benjamim, Raquel tinha tantas dores que ela disse o nome desse menino, porque ela sabe que ela vai morrer. O nome desse menino vai se chamar Benoni, filho do meu sofrimento, filho da minha dor. Ela morre, ela deixa esse nome, Benoni. Depois que ela morre, Jacó disse, não, eu vou mudar o nome do menino. Em vez de filho do meu sofrimento, ele vai se chamar Benjamim, filho da mão direita. Benoni, filho do sofrimento, fala da morte de Cristo. Raquel morre, ela dá luz ao menino que nasce, ele morre, representa o sofrimento de Cristo. Mas você não pode olhar só para o Cristo sofrido, o Cristo na cruz. Você tem que olhar o Cristo que ao terceiro dia ressuscitou num corpo glorificado, transformado e revestido de poder. Então se chamar Benoni, filho da mão direita, e Cristo está à destra do Deus Pai. Olha o poder e a autoridade que estava sobre Benjamim e os seus descendentes. O dia que Jacó foi morrer, ele chama os 12 filhos e dá bênção para cada um. A Judá, ele disse, Judá é leão. São símbolos espirituais. Judá vai ser um leão. Aí da descendência do Judá, veria o filho de Davi, que é Jesus. Judá como um leão. Ele chama Issacar como um jumento, que fala sobre do seu trabalho você vai descansar. Fala de descanso. Dan, ele coloca como uma serpente a sua velocidade. E quando chega em Benjamim, ele diz, Benjamim é um lobo devorador. Irmão, lobo devorador. Sabe o que é lobo devorador? O lobo, ele está acontecendo lá a briga. O lobo não entra na briga assim. Ele fica analisando. Ele analisa. Ele vai, ele vê de longe. Os seus olhos vão muito longe. Tá? O seu o paladar dele era muito forte. Só que quando ele entra na briga, ninguém tira o lobo da briga. Ele não sai da guerra. Depois que um lobo entra na guerra, ele não sai mais. Irmão, quando Amã disse assim, ele é benjamita, ele é judeu, então eu vou armar uma para Mordecai. Foi para casa. Volta de casa. Mas Mordecai não se prostra. Todos se prostram, Mordecai não se prostra. Por quê? Mordecai estava se preparando para a guerra. O lobo não foge da guerra. Ele sabe que haverá uma guerra. Mas ele sabe que o nome do Senhor seria glorificado na vida do inimigo do povo de Deus. Amã odiava o judeu. E aí Amã arma uma para o rei. Olha só, chama o rei. Ei, tu confias em mim, eu confio em ti. Tem um povo, rei, que ele não se prostra. Tu baixou um decreto que onde eu passasse eles teriam que se prostrar. Mas existe um povo e um homem que não se prostra diante de ti. Ele não falou o nome do povo judeu inicialmente. Toda vez que eu passo, eles não se prostram. O rei diz, baixa um decreto. E o seguinte, meu irmão, quem não se baixar, vai morrer. Ele disse, então tá, rei, eu vou levantar o imposto, 10.000 talentos de prata, era muito dinheiro, e eu vou exterminar esse povo num dia determinado, se eles não se prostrar, e esse dinheiro vai pro teu caixa. O rei se alegrou, está aqui meu anel, baixa o decreto, e pronto, acabou. Se eles não se prostrar, vão morrer todos, não importa quantos sejam, se sejam 100.000, 200.000, vai morrer todo mundo se não se prostrar diante da lei, para que se cumpra a lei no meu império. Ele sai, Mordecai não se prostra. Mordecai continua na porta do rei, mas ainda está de pé. Por que Mordecai fica de pé? Porque existe hora e momento para você se dobrar. Diga para o seu irmão do lado, existe hora e momento para você se dobrar. Diga, enquanto a guerra não acabar, fique de pé.
fique de pé. Oh, aleluia. Não se proste para o teu inimigo. Não dê armas para o teu inimigo. Irmão, o inimigo quer ver você caído. O inimigo quer ver você derrotado. O inimigo quer ver você desanimado. Fique de pé. O livramento vem de Deus. O inimigo vai preparar algo para te envergonhar, mas maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Irmão, a Bíblia diz que 1/3 dos anjos caíram. 1/3 não é a maioria, é a minoria. Isso quer dizer que para um demônio, um anjo caído, existem 2 que trabalham ao teu favor. Porque a Bíblia diz que os anjos trabalham ao favor daqueles que iam herdar a salvação. Os anjos trabalham ao teu favor. Enquanto o diabo está preparando a armadilha, existem 2 anjos trabalhando ao teu favor. Baixou o decreto. Para resumir, no mês do 10º do calendário judeu, no 12º mês, o calendário judeu tem 13 meses. 12º mês, entre fevereiro e março, no dia 13 do mês de Adar. Olha só, vai vendo. Adar significa descanso. No mês do descanso do povo judeu, estava marcada no 13º dia, para todos eles ser exterminado, e Mardoqueu também iria morrer. Olha só, preparou, baixou o decreto, deu. Só que tem um porém. Lembra que Mordecai disse para Esther: Esther, não fale a tua origem até o momento determinado. Esther era judia. Isso significa que pelo decreto, Esther também iria morrer. A mulher do rei. O rei estava sentenciando a sua própria mulher à morte. Quantos? Agora é a vez dos Remimas. Não, tô brincando. Remimas. Tá? Agora chegou a vez do varão. Quantas vezes você mata as suas mulheres ao pouco e sem saber que está matando? Tá? Não ajuda a lavar a louça, a varrer, a limpar a banheira. Agora eu estou apanhando, porque eu lembrei que é difícil limpar o banheiro. E limpar o banheiro é horrível, né? A louça eu já superei. Até feijão. Esse ano eu entrei com propósito de aprender a cozinhar. 10 anos minha mulher pedindo para eu cozinhar. Aprendi. Irmão, hoje tem tudo, tem ferramenta. Fui pro YouTube, chegou em casa, surpresa. Feijão, arroz, carne moída. Fui. Saladinha. Ela chegou. Não, primeiro ela chegou assim. Que é pra mãe dela, né, que a avó dela às vezes faz feijão e manda, né, feijão gostoso da avó dela. Ela chegou assim: a avó fez feijão e mandou pra nós. Eu falei: tua mãe fez, pra dar aquela moral também dela. Eu que gostou, velho. Fui eu que fiz. Fui eu que fiz, mulher. Duvidou, né? Tá vendo como é que era? Meu Deus, quase chorou. O rei estava matando a sua mulher aos poucos. Quando o homem cuida de qualquer coisa menos da sua casa, cuida de todos menos dos seus, ele vai matando a sua família aos poucos. O rei estava matando, condenando a sua mulher à morte, sem saber. Ele não sabia a origem da própria esposa. Ele não conhecia a história da própria esposa. Tem homem que não conversa com a mulher. Ele não conversa. Ele não fala. Ele não pergunta. Mulher gosta que pergunta, né? Pergunta, não dá opinião. Pergunta só. Só pergunta. Se ela perguntar, concorda. Responde concordando. Baixou o decreto. Estava marcado o dia e a hora para matar todos. Mordecai mandou aviso. Coloca pano de saco, cinza na cabeça. E aonde ele vai? Para onde ele vai? Aonde ele ia todo dia? Na porta do palácio. Irmão, quando vê aquele homem, não podia colocar qualquer roupa para estar na porta. O rei nem ia passar, mas não podia. Tinha que estar esplendidamente vestido
Porque se o rei passasse, você estava pronto para receber o rei. Tem gente que vem de qualquer jeito para a igreja. Passar um banhinho cheiroso. E o sacerdote se apresentará, diz em Levítico, esplendidamente cheiroso, limpo. Porque você vai se encontrar com o Espírito de Deus. Você está levando o Espírito de Deus. Irmão, o Espírito de Deus não habita na imundície. Sabe qual é o demônio que é usado na sujeira? É o chamado Beelzebul. Por isso que quando chamaram Jesus, ele faz esse sinal de Beelzebul, Jesus repreendeu, que era o demônio da imundícia, da sujeira. Deu o dia e a data. Mardoqueu vai para lá, veste o pano de cinza, chama atenção. Dizem para Esther, o teu tio está lá na porta, vestido de saco, chorando, gemendo lá. Ela pede a notícia, ele informa ela, Amã, primeiro-ministro, baixou um decreto, eu vou morrer, todo teu povo e tu também vai morrer. Fale com o rei. Fale com o rei. Ela manda mensagem, eu não posso me apresentar diante do rei se ele não apontar o cetro para mim. Se ele não apontar o cetro para mim, eu morro se eu me apresentar diante dele. Aí ele manda mensagem, se tu não fizeres de outra forma, receberemos o livramento. Mas foi para isso que o Senhor te colocou. Agora é a hora de você apresentar a tua origem. Olha a mulher sábia. Irmão, ela recebe a mensagem, ela diz, não tem jeito. Então é o seguinte, manda a carta para Mardoqueu. Mardoqueu, 3 dias, ninguém come nada, jejum total. Oração e jejum. Servas, eunucos, ninguém vai comer nada. Oração, jejum, eu estou de oração. Vocês vão ficar também tudo na prova e vão orar para Deus me dar sabedoria para se apresentar diante do rei. Hã? Olha a mulher sábia. Ela não chegou lá, ei marido! O cara sentado. Não viu 10% do que ela falou. Olha a sabedoria. Irmão, ela jejuou 3 dias. No 4º dia, ela bota uma roupa linda, maravilhosa, rainha. O rei lá dentro do seu palácio, a porta do palácio real, da sala real, estava aberta. O que ela faz? O rei está lá sentado no trono, ela aqui, ó. Chega na porta, ela passa bem devagar. Ela não pode olhar para ele. Olha só que interessante, como era antigamente. Ela não pode olhar para ele e dizer assim. Ela passa. Daqui a pouco ela volta. Mulher, quando quer chamar atenção, né? Aí isso chama a atenção dele. Porque ele vê que a face dela não estava boa. Mas ela não olhou para ele, então ele não vai condenar ela à morte. Se aconteceu alguma coisa. O marido conhece, mas aconteceu alguma coisa. O que foi agora? Ou o que eu fiz agora? Ele aponta o cetro para ela. Quando ele aponta, ele está dizendo, tem vida, pode vir, você vai viver. Ela chega diante dele. Ele diz, Esther, o que está acontecendo? Pede-me até a metade do reino e eu te darei. Olha só, a mulher sábia, lembra quando aconteceu isso de novo na Bíblia? O que a mulher pediu? A cabeça do profeta na bandeja. Pede-me. O que ela faz? Ela lança o pedido? Não, ela prepara. Primeiro ela trabalhou com o visual, com os olhos dele, com o lado masculino dele. Ela trabalhou, ela passou, até que ele disse, meu Deus, chama a minha mulher. E o negócio não tá bom, quero saber. O que tu quer, mulher? Ela pede, não. Sabe o que ela faz? Bom, rei, amanhã eu falo para ti o que eu quero. Eu quero fazer uma janta para ti, um almoço. Para ti, e sabe para quem? Eu quero honrar o teu primeiro-ministro, Amã. Marcado a janta, Amã vai para casa, chega para a mulher dele, para Zeres, atribulada, cheio de espírito maligno. Eita, que mulher atribulada é terrível, né? E diz, mulher, tu nem sabe, mulher. A rainha vai fazer um banquete pro rei e só eu fui convidado. Só que tem uma coisa, apesar de toda alegria, ele começa a falar, apesar de toda alegria, mas tem uma coisa, mulher. Eu só tô cabreiro porque toda vez que eu passo na porta do rei, aquele Mardoqueu não se prostra. Aquele lobo devorador fica de pé, parece que vai travar uma guerra comigo. Ela disse o seguinte, amor, é o seguinte, ó. Faz uma forca para ele e mata ele antes do dia de matar os judeus. Mata. Prepara uma forca.
No dia posterior ele iria matar. Chega no primeiro jantar, são dois. Ela serve o almoço ali pro Amã, serve o almoço pro rei, dá a comidinha do rei, o rei tá feliz, já vou encerrar. O rei tá feliz, o rei com a barriga cheia. Aí o rei com a barriga cheia, o homem com a barriga cheia é terrível, né? Com a barriga cheia, que nem diz o pastor Cláudio Cador, não vou falar não. A barriga cheia, né? E o saco vazio, ele diz, ganhou o homem. Aí ele diz, pede-me o que tu queres e eu te darei. Ela disse, não. Vou fazer mais um almoço. Corajoso, né? Mais um almoço. Amanhã eu falo contigo e com o Amã de novo. Eu quero você e o Amã de novo aqui. No mesmo horário eu vou fazer mais um banquete desse. O rei disse, mas essa mulher está muito caprichosa, meu Deus do céu. Ela está me alimentando e honrando os meus servos. Olha a diferença da Vasti para Esther. Quem você está sendo na sua casa? Vasti, a tola que destrói, ou Esther, a sábia que edifica? Marcado nesse interim, o Amã vai para casa, prepara a forca. No dia que ele vai almoçar, se encontrar com a rainha e com o rei, era o dia marcado para ele enforcar Mardoqueu. Estava marcado na volta, depois do almoço, ele ia enforcar Mardoqueu. Chega a noite, um dia antes do almoço, o rei vai dormir e não vem sono, pastor. E o rei vira para cá e vira para lá e diz, vou ler. Né? Porque crente preguiçoso é assim, ele não lê a Bíblia. Aí quando ele está com falta de sono, ele vai ler a Bíblia para poder dormir. Ele foi ler o livro das crônicas. O que é o livro das crônicas? Tipo diário real. O diário real. O que é o diário real? Todo dia saem as informações do reino. Como por exemplo, aqui tem um jornal, o Jornal de Rio Preto. Então todo dia se abre o jornal e vê as informações da cidade. Tinha a informação de todo o reino no diário. E aí tinha o histórico. Ele senta para ler, perdeu o sono. Deus é quem tirou o sono dele. No dia posterior ele ia almoçar e não sabendo no mesmo tempo iria morrer Mordecai. Ele está lendo lá e ele vê a história dele. Ele vê a história, ele começa a olhar os históricos dele. Sabe quando você começa a olhar as fotos do passado, vem todas as lembranças? Aí ele lembrou quando ele viu Mardoqueu. Um homem avisou a rainha, que avisou o rei, que havia 2 homens que iam matar o rei, e o rei teve livramento, descobriu, fez a investigação. Ele chama os seus servos, o que fizeram para esse homem que livrou minha vida? Os servos disseram, nada fizemos. Fique de pé em nome de Jesus. Nada fizemos. O rei pensou, tudo bem então. Eu vou pensar como honrar esse homem aí. Irmão, existem coisas na nossa vida que nós fazemos e até nós se esquecemos. Não recebemos honra, não recebemos galardão naquele momento. Mas eu quero te dizer que há um livro diante de Deus, aonde estão todos os registros. Deus não fica devendo nada para ninguém. Jesus, quando chega para o samaritano, quando ele conta a parábola do bom samaritano, quando aquele homem está ferido, ele deixa na hospedaria, ele paga a hospedagem daquele homem, ele diz assim, ó, e se ele gastar mais, quando eu voltar eu pago o restante, eu pago e volto. Assim é Deus. Existem bênçãos que estão marcadas para o ano de 2024, elas estão nas regiões celestiais em Cristo. Elas estão lá. Nesse ano o rei, ele pode ler as suas crônicas, olhar para os anjos e dizer, o que fizeram para este homem, o que fizeram para esta mulher, para recompensá-lo pela sua obra. Olha só que interessante. Há um memorial diante de Deus. Chega o horário, a mãe entra para almoçar, passa na porta do rei, Mordecai não se prostra, ele diz, espera aí, miserável, só espera. Ele almoça, quando ele está almoçando, logo ele ia enforcar Mordecai. Antes, antes de chegar no almoço, quando ele volta, o rei chama ele e diz assim, Mordecai, contando essa história da recompensa, ele diz, Mordecai, Amã, me diz uma coisa, Amã. O que um rei faz quando ele quer honrar alguém? Diz, ó, rei, se eu quero honrar alguém, ele achou que era ele. Certamente o rei vai me honrar. Sabe aquele teu anel, o anel que tu usa, que tu assina o selo? Coloca na mão dele.
Sabe essa coroa que tu usa? A coroa real. Coloca na cabeça dele. Aquela veste que tu usa, que tu se apresenta, coloca a veste. O teu cavalo, coloca o teu cavalo. Coloca o cavalo. E coloca a pessoa mais importante do teu reino, um bobo, para puxar a carruagem com esse homem e dizer assim que Deus faz quando, ou assim que o rei faz quando ele quer honrar alguém. Aí o rei olha para ele e diz assim: então, pois bem, você, Amã, vai carregar o homem chamado Mardoqueu. Pega a veste, pega o anel, pega a coroa, pega as sandálias, pega a carruagem. Vai em todas as ruas da cidade gritando: é assim que o rei faz ao homem a quem ele quer honrar. Antes de morrer, Amã faz isso. Ele volta, chega no almoço, Esther serve, come, Amã. O rei termina e diz: fala, minha querida, minha esposa, o que você deseja, até metade do reino te darei. Ela diz assim: baixaram um decreto e 10.000 talentos no dia 13º do mês de Adar, do mês do descanso do povo judeu, ficou marcado para que todos morressem, porque eles não se prostraram diante deste tal Amã, este homem mau. Só que, meu rei, eu sou judia, portanto, eu e meu povo morreremos. O rei se infuriou, meu irmão. Ele não quis nem olhar para Amã, ele sai do lugar que ele está, ele fica perdido. Sabe o que Esther faz agora que ela já preparou todo esse banquete, que ela já passou a sua angústia, que ela já lançou aos pés do seu marido? Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Ela deita no divã dela e fica olhando para Amã. E aí diz: agora esse é... Sabe o que ele faz? Ele se prostra. O rei sai fora. Ele vai na sala do lado, ele não vê o que está acontecendo. Amã se desespera, pede perdão para ela, pelo amor de Deus, para a rainha, para interceder. Ele se joga ao lado do divã dela. E bem nessa hora o rei entra. Olha só o que Deus faz. Porque ele acusou Mardoqueu, ele acusou o povo de Deus. Olha o que Deus faz, porque Deus é justo. Quando o rei volta, ele está jogado no divã. Na cabeça dele, ele está tentando ainda violentar sua esposa. Ele diz: rapaz, sai daí, seu sem vergonha, não sei o quê. E aí já baixa o decreto, já chama os eunucos de amigo, já prende o guarda. E ele diz assim para Esther: Amã está nas suas mãos. O que tu queres? Ela, primeira coisa, baixa o decreto, tira o decreto antigo que ia matar o meu povo e a mim, e baixa um decreto novo. Baixa um decreto novo, para que todos os inimigos do povo judeu, que iam persegui-los, que iam matá-los, agora seriam mortos. O que é isso para a minha vida? O que isso serve para a tua vida? São os demônios que estavam preparando as armadilhas para a tua vida. Tinha hora, tem gente que está aqui dentro que tinha hora e data marcada para padecer. O laço do passarinheiro estava pronto, a armadilha estava pronta, mas alguém estava intercedendo pela tua vida. E eu quero dizer, sabe quem intercede pela tua vida? Com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo da verdade. Olha o trabalho do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele se apresenta diante do Pai e diz: Pai, ele pecou, ela pecou, mas eu estava lá. Eu convenci ele e ela do pecado, da justiça e do juízo. Ele se arrependeu. Pega uma gota do teu sangue aí, Jesus, que é o advogado fiel, diz: eu paguei o depósito em juízo. O Fernando sabe o que é isso. Eu paguei o depósito em juízo, que é o quê? O sangue. Aí Jesus pega do sangue. Pelo interceder do Espírito Santo, era para tua morte, mas se torne vida. Era para tristeza, mas se torne alegria. Era para angústia, mas se torne júbilo. Era para derrota, mas se torne vitória. E a Bíblia diz então que o Espírito Santo intercede por nós, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo nos lava, nos reme e nos traz de volta para a comunhão. O dia da derrota vai ser o dia da vitória, o dia da angústia vai ser o dia do regozijo, diz o Senhor, na tua vida. Marcaram o dia que era para o povo morrer, dia 13º de Adar.
Ele manda chamar Mordecai, coloca no lugar de Amã, ele vira o primeiro-ministro. Mordecai era para morrer naquele dia, e a forca que foi preparada para ele, de 45 côvados, foi colocado Amã no lugar dele. Os demônios que prepararam as ciladas para a tua vida serão amarrados em nome de Jesus e lançados ao abismo para que não voltem mais. Mordecai é colocado no lugar de Amã. É baixado um decreto. Todos os inimigos, 75 mil morreram, que iam matar o povo judeu. No dia 14, no dia 15 foi comemorado. Foi comemorado o dia da angústia, que era o dia que mudou a sorte do povo de Deus. Chamaram a festa do Purim, que é a festa da sorte, que é o dia que era para eles morrer, eles viveram. O dia que era para eles chorar, eles se alegraram. E eu quero te dizer que a tua sorte mudou neste ano. O choro se transformará em alegria. A festa do Purim vai vir na sua vida. A festa do Purim é comemorada até o dia de hoje. Todo dia 14º do 12º mês do povo judeu, eles preparam um monte de banquete, dão assistência social aos pobres, fazem alimentos. Pastor, vocês estão fazendo isso é de Deus. Você não sabe a porta que isso se abre. É um dia que era para o dia do choro, o dia que era para o viciado estar na rua, o dia que era para o mendigo estar passando fome. Você vai alimentar, isso abre um portal diante de Deus. As bênçãos de Deus se derramam sobre a sua vida. A igreja deve fazer assistência social, cuidar da justiça social. Isso abre um portal, uma bênção. Até hoje eles comemoram, pastor, eles param. O dia do Purim é um dia de comemoração. E tem um doce, pastor, que você sabe como é que é o nome do doce? Orelha de Amã. É o doce, eles comem a orelha de Amã, que era o inimigo que ia matar e baixou o decreto para matar todos eles. Eles comem a orelha de Amã. A banda vai louvar, pastor. A banda vai louvar. Eu quero convidar você, que talvez pensou, mais um ano entrou, mais um ano eu vou estar aqui. O Senhor está dizendo, não saia da porta do rei, porque o Senhor está te chamando hoje, te convidando para entrar, para fazer parte dessa comunhão. Se tem alguém aqui afastado, parado, distanciado dos caminhos do Senhor, o Espírito Santo te convida a vir fazer uma nova aliança com Ele. Temos alguém afastado, parado, que deseja voltar. O Senhor falou contigo nesta noite, para você adentrar, dar um passo para dentro da casa. O rei manda te chamar. Temos alguém que está afastado, está parado, distanciado dos caminhos do Senhor? Não temos? Vai tudo bem? Está tudo bem com você? Eu quero chamar você então, que deseja um ano novo, um ano de mudança, de transformação. Era para ser mais um ano de derrota, um ano de tristeza. Você chorou muito nesse 2023. Você se angustiou. Mas o Senhor está te chamando para um novo ano, para uma nova história, para viver uma nova sorte. Deus vai mudar a tua sorte. Temos alguém que deseja vir para frente? Vem para frente, isso. Um ano novo, uma alegria nova, uma graça nova. A graça que estava na vida de Esther, a graça que estava na vida de Mordecai virá sobre a sua vida. A banda vai louvar, pode louvar. Enquanto a banda louva, eu peço a ajuda dos pastores para nós orarmos pelo povo.